e faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos, vai transmitir doenças graves para a sua família. E não só aquele roxo e verde. Então, por que a linguagem tem que ser sempre aquela quadradinha ao se falar com os jovens e nós estamos deixando um movimento para eles? Não tenho mais 29. Estou chegando a quase 40. É só a carinha que não uso nada, mas é a carinha que é boa. Mas eu estou criando que movimento? Eu estou deixando qual linguagem para esse jovem? Eu não vou nem me deter muito a falar sobre a questão da educação. Porque se eu falar de educação, eu tenho que lembrar de escola. Se eu lembrar de escola, eu tenho que lembrar que ela que é, e é lá na escola que começam todos os conflitos dessa juventude. Geralmente é lá na escola que ele descobre o primeiro amor, que não é a menina, quando não é pelo professor. É lá na escola que eu, que já não sou tão novo, tive o meu primeiro ato lindo sexual. E é lá na escola ainda que os jovens hoje têm o contato primário sexual. É lá, no banheiro masculino, escondido de todo mundo, que ele fica na brechinha lá, olhando aquele boy magia. Não é? É lá que os amores da juventude, com uma grande diferença que antigamente nós nos apaixonamos, nós não, eu não, tá? Era pelo professor mesmo, de educação física, porque eu adorava as pernas dele. E é nesse ambiente escolar que esse menino, que essa menina descobre os conflitos de gênero dela. É lá. E também é lá, por sua vez, que toda a escola começa a prática do bullying por conta da orientação sexual, identidade de gênero. São lá na escola os primeiros conflitos. Eu conheço um casal de amigo de religião e eu fui na casa dele anteontem. E eles adotaram um menino e uma menina. Ele está me contando que foi chamado na escola. Já vai levantar os 5 minutos? Não. Que ele foi na escola porque a professora chamou ele porque tinha acontecido um problema lá com o filho dele e ele foi. Quando ele chegou lá, a professora falou assim: olha, seu filho beijou o Cauã na boca. O menino na hora falou assim: não, professora, eu não beijei o Cauã, eu beijei o Tauã. Então é na escola as manifestações de sexualidade acontecem na escola. E por conseguinte, as manifestações de preconceito e discriminação também estão nesse ambiente escolar. E com muita força. Primeiro que aqui ninguém é inocente de... Nós sabemos exatamente que não se pode falar em questões de gênero na escola. Os professores são... Está aqui um professor que não vai deixar, sindicalista da POS, que não vai me deixar mentir. Pessoal que a gente conhece de Mogi, do Fora de Mogi, que não vai nos deixar mentir. Os professores são rechaçados. Sofrem punições ao tratar a questão de gênero no ambiente escolar. E qual linguagem que nós vamos utilizar, então, para falar deste assunto tão comum, porque ele já se tornou um assunto tão comum, nesse ambiente escolar? Foi uma vergonha verdadeiramente o que aconteceu aquele dia lá na Câmara. Eles não tinham ideia do que era o Plano Municipal de Educação. Eles não tinham ideia que a gente estávamos lutando para ter salas com menos pessoas. Eles não tinham ideia que nós estamos lutando por uma merenda melhor. Eles não tinham ideia que nós estamos lutando por aumento do salário dos professores. Não tinham nada disso. Tudo que eles tinham ideia era que tinham que estar lá porque o padre mandou eles dizer não ao gênero. Mas a nossa juventude LGBT deu lição, deu uma lição de moral para eles. Porque a gente dormimos na porta da Câmara para garantir que as pessoas pudessem entrar na Câmara Municipal para ver a votação. Porque eles não queriam deixar que os LGBTs entrassem na Câmara. As travestis, mulheres transexuais,
nossa, foram marginalizadas, maltratadas pela polícia. Só entraram porque a gente ficamos lá a noite todinha e permitimos que elas pudessem entrar lá, porque senão, meu Deus, foi terrível, viu? O Elvis falou de uma juventude que se renova e que tem se colocado fora fora dos espaços em que eles são enjaulados, né? Porque a escola é uma instituição, principalmente, que não visa formar pessoas pensantes e é sempre a contrapartida tentar formar essas pessoas pensantes. E a gente resolveu utilizar essa nova dinâmica de comunicação para tentar acessar essas pessoas e fazer isso descendo do nosso pedestal, porque tem muito isso na militância LGBT, né? Esse pedestal da militância é um negócio inacreditável. Eu era da militância organizada antes de ir para o canal das bi, mas eu tinha essa dificuldade de conseguir enxergar, fazer a gente tirar o que a gente produz, o que a gente discute, o que a gente reflete nos espaços de militância e levar isso para fora. E a gente decidiu fazer da forma que a Jéssica falou. A comunicação foi o ponto principal. E é importante pensar no jovem como uma categoria de pessoas que já não se informam da forma que se informava antes. E que por não se informar da forma que se informava antes, a gente vê como eles estão mobilizados e bem mobilizados. Porque se eles estivessem informados como está informada a nossa classe média, o que a gente teria, né? Então eu acho que o que a gente enxerga trabalhando com esses jovens é que o objetivo principal não é nem formar opinião, né? Porque a gente já falou, a gente forma opinião. E eu estava super jogando isso na cara de uma bicha burra hoje no Face. Mas eu acho que a gente não tem que formar a opinião do jovem, porque eles formam... dar um instrumental para eles formarem a própria opinião deles. A gente fala sempre em vídeo, não leva a gente como padre que está aqui rezando a missa para vocês, entendeu? A gente está aqui dando e assim, questiona o que a gente fale. Que a gente fala. E eles têm uma capacidade de articulação e de reflexão muito grande e que se desenvolve espalhando as estruturas que a gente já tinha, sabe? É isso, a gente ia nas escolas e falava, monta um coletivo, bota essas discussões para frente. E assim, eu acho que é importante pensar que a militância de juventude ela está articulada com os outros segmentos sociais, a gente precisa estar articulado. Esse é um ponto que é, nossa, fundamental, assim. O Canal das bi tenta fazer essa ponte sempre, que é fazer a militância dos setores sociais dialogarem. E os nossos jovens, pelo menos nossas abelhas, cara, eles vão morrer de orgulho, porque a gente vê que eles conseguem fazer as ligações. Feminismo interseccional não é para ser uma coisa, não é para vir, a gente não está pregando a palavra, entendeu? É fazer esses jovens conseguirem fazer essas conexões. E eles fazem as conexões, é a classe média que não faz. Eles fazem, porque eu acho que esse é um ponto principal que a gente vê de dificuldade no movimento LGBT com relação a eles. É fazer o jovem entender que os LGBT estão inseridos numa estrutura de classe que precisa ser outra, e que eles precisam estar dentro desse debate, e estão inseridos numa estrutura de raça que precisa ser outra, e eles estão inseridos nesse debate, e em outras estruturas a gente precisa fazer essas conexões. E a gente trabalha para fazer. A Luísa vai explorar, com certeza, muito mais a questão da escola, mas a questão das escolas, da educação quanto formação, ela vai, porque ela faz isso, né? Eu realmente não. Mas é interessante de ver como, de reparar, isso a Luísa vai explorar mesmo, que o quanto falta esses debates dentro das escolas e o quanto falta isso por parte dos planos nacionais e municipais e estaduais de educação, mas é tão carente desse tipo de debate que a gente recebe, o tanto de mensagem que a gente recebe falando que eles botam de vídeo da gente para passar em aula. Sinceramente, isso diz mais sobre a estrutura das escolas do que sobre a gente, porque o nosso conteúdo não é um conteúdo para sala de aula. E a carência é tanta, que quanta de coisa que a gente recebe, o povo tira foto assim, dos telões, tipo, olha o que a professora está passando. Porque esse debate precisa entrar nas escolas. E precisa entrar, assim, que bom que entra tudo no canal das bi, porque entra de alguma forma. Podia ser os religiosos. Podia ser, E eles, assim, estão articulados na internet, viu? Acreditem ou não. Olha. E não põe a gente não tem o capital que eles têm, sabe? Mas eu acho que outro ponto é se levantar. A luta pela inserção dessas pautas na educação formal, ela tem que ser prioridade. Prioridade, porque a carência ela é enorme e é isso que vai determinar como a gente vai estar daqui 10 anos. Tanto 10, assim, no futuro próximo, porque não dá para determinar, né? A gente vive na República das Bananas, mas como a gente vai se articular daqui para frente. A nossa juventude se mostra cada vez mais capaz e mais interessada em inserir esse debate e transformar a nossa realidade social. Então, acho que é nossa obrigação, enquanto movimento, estimular e lutar por esses debates.
E eu não sei se a Luísa vai entrar nisso, mas enfim, ressaltando a questão, principalmente do que eu vi no Plano Municipal de Educação do ano passado, que a galera estava super mobilizada lá na porta e tinha a galera da Cristoteca lá do outro lado. Mas eu acho que a Cristoteca não tem jovens. Ele falou isso pra mim. Ele perguntou, fala um pouco sobre o que você viu lá. Eu não vi jovens lá. E jovens, se a gente sentar 5 minutos e conversar com aquela galera, você vê que você desmonta fácil, assim. Do nosso lado tinha os jovens. Não tinha tanta gente, porque a gente não tem ônibus, né, de Jesus para trazer a galera. Mas, assim, é um ponto a se pensar. Eles não jogam... Eles óbvio, né, que trabalham para dialogar com tudo, porque é a própria entidade do mal, mas... A gente está sabendo mobilizar isso. Só precisa... Eu acho que é um esforço que a gente tem que fazer direcionado. Eu fico muito contente de poder falar, como eu estou falando aqui, filmar, botar no YouTube e eles sentirem que são meus amigos a ponto de mandarem um e-mail para mim falando, Jéssica, eu estou passando por isso. Eu fiz um vídeo sobre promiscuidade. É uma coisa que dentro da minha religião, não, né? Sexo é uma coisa sagrada e tal. Tenho levado isso muito a sério? Talvez não, mas a gente fala enquanto... Assim, liberdade, entendeu? Porque a gente porque a gente vive num país laico, na teoria, né? E aí você perguntou por que o vídeo não é pra escola, porque a gente é assim. Então, a gente fala palavrão pra caralho, não sei o que é justamente a linguagem que a gente consegue tirar neles. Então, talvez na escola não sei, mas mesmo assim passam. Você vê como falta, entendeu? Um conteúdo pros jovens, né? E aí eu quero só alguns pontinhos que eu queria falar. Eu acho que a gente precisa de estratégia em tudo na militância, né? A gente, parece que a gente sempre está esperando um cavaleiro chegar e salvar a gente. A gente parece um conto de fada. Vai chegar. Sabe, o João Willis já cumpriu esse papel há um tempo, que a gente achava que o Jean ia... E não é assim. Enquanto a gente não se organizar mais de fato, e eu estou falando assim, a gente tenta fazer esse movimento, o Elvis tem o trabalho dele muito bem delineado, a Luísa está pré-candidata agora, a gente faz um trabalho na internet de comunicação com jovens, cada um, a gente tem que saber, porque ninguém faz nada, e aí todo mundo tenta pegar para si, a pessoa ou adoece ou desiste, né? Então eu acho, a gente, por exemplo, no conselho, a gente conseguiu fazer o maior negócio e botamos uns candidatos lá, entendeu? Porque a gente se organizou cada um na sua área, sabe? Então acho que falta muita estratégia para a militância. E aí a Dé falou uma coisa sobre o PME, que ela falou assim, o lado de lá não tem muitos jovens. E eu discordo, porque eu fui do movimento de juventude da igreja, que tinha jovem pra caralho. No dia, lá não tinha, mas eles têm muitos jovens. Então a gente tá perdendo muito. Porque eles têm uma moeda de troca que a gente não tem, que é a culpa, é o pecado. Se você pensar assim, você vai pro inferno. E eu sei disso porque eu sofri isso. E até hoje tenho medo. Entendeu? É uma coisa que foi tão incrustada dentro da minha... É uma lavagem cerebral mesmo, que até hoje eu penso... Jéssica, sapatão, eu penso... Será que não é pecado mesmo esse negócio de ser homossexual? Se for, lá no meu íntimo, entendeu? E racionalmente eu sei que não é. Mas eu passei por uma lavagem cerebral. E quantos jovens não passam, entendeu? Então, a gente tem uma coisa que é a ética, entendeu? Então a gente está a gente está jogando com 5 jogadores, eles com 11, sabe? Então, enquanto a gente não... Eu tenho 25 anos, o público do canal tem 15. Super jovem. Eles vêm tirar foto comigo num aplicativo que eu não sabia o que era. Eu aprendi com eles o que era o tal do Snapchat. Você aprendeu? Aprendi. Não sei usar. Débora sabe. Mas assim, até a gente já tá ficando meio que... Entendeu? Então, o que é o rolê? Eu acho que assim, quando tiveram as ocupações nas escolas, fiquei quebrando minha cabeça, mas o que a gente pode fazer para ajudar? Tal? Não dá para pegar um movimento pra gente, porque a gente não é estudante. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é passar a bola, entendeu? É saber o que a gente consegue fazer e confiar, entendeu? E dar aparato. Então eu só postei assim, ó,
Escola que estiver precisando aprender sobre edição de vídeo, que é com que eu trabalho, me chama que eu dou workshop para vocês. Que é super importante você saber registrar o que acontece quando a polícia tá junto. Então eu consigo partir da punheta para falar de encrateia, de uma série de conceitos filosóficos, de uma maneira que vai atrair a molecada. Porque todo mundo estava começando a bater punheta, a bater siririca lá dentro. Né? Daí me chamaram para conversar. A direção, a diretora, a coordenadora chamaram para conversar e falaram, então, vieram os pais aqui questionar, falar que você está fazendo os alunos questionarem muito. Eu falei, nossa, já há 2 meses? Né? Daí ele falou, não, até o pastor falou que você está fazendo a molecada questionar demais. Eu falei, que bom, né? Daí falaram que eu estava ensinando o ateísmo, essas coisas. Eu falei, escuta, tem uma frase aqui na entrada que é de um sofista e filósofo ateu, chama Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas. Não tem frase mais ateia do que essa. E está pintada, ninguém leu, daí não parou. Né? Se o pessoal acha frase bonita, coloca ele. Né? Eles devem ter citado só isso, o Protágoras da Clarice depois. E aí o pessoal, mas você fala que você está ensinando os jovens, querendo estimular eles a se masturbar. Nossa, precisa? Que bom, acho que quem precisa são as meninas, porque elas são proibidas de se masturbar. Isso eu sempre falei. Eu falava, eles têm direito de tocar. Eu explicava isso, uma aluna chegou para mim, eu falo até hoje, primeiro aninho, 14 anos, ela falou, estava de menino ainda, né, professor, eu não sabia, eu achava que a minha vagina não era para mim, era para outra, era para o homem, para outra pessoa, não podia me tocar. E isso é estrutural na nossa sociedade. As pessoas não têm controle sobre os próprios corpos. Na hora que você começa a explicar isso, e quem pode explicar? Aí, tomando uma coisa que ele falou, é a professora, o professor de biologia, não pode de filosofia. Porque daí ele vai falar de sexo, põe um aparelho reprodutor junto. Por que você tem um útero na hora do sexo? Porque e é interessante, eu falar do útero, né? Passam pela vagina, pela vulva. Nem vou falar de clitóris, né? Que isso aí o pessoal ainda não chegou, não descobriu ainda, né? Então, assim, quem pode falar é sempre um tipo de discurso que é o discurso científico biológico, como ciência, uma coisa descaracterizada. Você não pode falar em termos políticos, de controle dos corpos ou de libertação desses corpos. Vou para concluir essa parte, o ponto 1 que eu estava falando, foi criando 2 partes. Se a gente não falar disso em sala de aula, quem vai continuar educando nossos jovens é a pornografia, porque é ela que educa. É ela que educa. Ou então as igrejas, a igreja fala disso, as igrejas falam disso, falam sem dizer, igual a ciência, falam do sexo sem dizer o sexo, falam só em termos de negação, de proibição, de medo. A religião trabalha com medo. Quem estava no PME nem eram os evangélicos, era a extrema direita da direita católica, da igreja católica. Tem coreografia, né? Mas não pode encostar no outro, né? Aí é pecado. Então, assim, a gente tem que encontrar meios para discutir. Quando eu tenho essas feministas radicais, essas moças que se dizem feministas radicais me atacando, quem são elas? São meninas brancas de classe média privilegiadas que nunca viram uma travesti transexual. Olha o que a menina falou. Se você olhar a conversa engraçada, eu só vou fazer pergunta. É a melhor maneira de discutir com as pessoas, não afirma nada. Ela falando que a gente estupra. Eu falei, onde você já viu um caso de uma travesti ou transexual estuprar alguém? Ela escreveu, no Japão tem um caso. Eu falei, se você for para a Escócia e ver uma vaca preta, então as vacas são pretas na Escócia, é isso? No mundo inteiro vai ser assim. Daí ela falou que tinha um filho. Eu falei, você criou um estuprador em casa? Não, meu filho não, ele não sei o que lá. Mas ele tem pinto. Não, mas ele é gay. Né? Eu falei, mas a questão é o pinto. Daí você fala, ô Fia, você sabe o que o hormônio faz com a gente? Você tem noção? Não tem.
Cadê a porra da aula de química? Vocês tiveram 4 aulas por semana de química e não sabem, porra, nenhuma de filosofia e química. Relação a um lugar de poder, dentro da universidade. Uma coisa importante, de vir num momento histórico assim, essa classe média, né? A educação que o Estado proporcionou não permite as pessoas respeitarem os princípios básicos de lógica. São 3 os princípios, né? Primeiro princípio é o princípio de identidade. Uma coisa é igual a ela mesma. Este copo é um copo. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Este copo não pode ser um copo e não ser um copo, né? E o terceiro excluído, né? Que é hoje é dia, só pode dizer que sim ou que não há uma outra opção. A gente vive uma sociedade em que, se eu falo que eu gosto de café, as pessoas já atacam. Então você não gosta de vinho. É uma loucura dialogar, conversar aqui. É um papo assim, acho que com lobos a coisa flui muito mais, né? Então, eu vou querer falar disso porque acho que é uma coisa importante, fundamental. E a minha postura ali na militância, eu estou me colocando no papel assim de dialogar para fora da comunidade, né? Porque se ficar só fechado para dentro, vai continuar o processo que a gente vem sofrendo há muitos anos. Bom, para falar da questão LGBT, a primeira coisa que tem em mente, né? Ser LGBT perpassa todas as camadas sociais, né? A condição de uma pessoa LGBT, ela pode ser da mais miserável à mais rica. Isso basta ver as mulheres trans, você vai encontrar, né? Travestis, ou que se reivindicam travestis. Portanto, é diferente da condição, por exemplo, dos negros, das negras da nossa sociedade. Porque a gente olha para as pessoas negras, a gente sabe o lugar que elas ocupam, né? A gente viu a foto dos nossos ministros lá, a gente sabe o lugar que ocupam. A gente sabe na nossa sociedade o lugar que as mulheres ocupam. Novamente, a gente olha para aquela foto, vê os lugares que elas não ocupam, na verdade, né? Bom, então, eu acho que o primeiro ponto importante é e isso eu coloco, que qualquer análise que a gente for fazer sobre a nossa sociedade, a gente levar em consideração 3 pontos. Primeiro, a colonização. O primeiro fator da colonização, que eu acho fundamental, é que o Estado brasileiro ele é completamente patrimonialista, ou seja, a gente tem uma elite que construiu o Estado para o seu usufruto, ninguém tasca a mão no Estado. Se tiver um programinha que distribui hormônio para a gente da maneira mais precária possível, já reclamam, enquanto os grandes empresários podem pegar bilhões no BNDES, e aí é chique, está devendo, né? Eu até dei um print lá, vou fazer um post, estou esperando fazer isso. A mulher falando que devia 15 milhões e agora ela conseguiu pagar em 18 vezes. Com inveja disso, estou devendo uns 15 mil e nem atendo o telefone, porque no modo avião, né? É chique é dever muito, né? E assim, então é uma elite que detona o Estado, fala que o Estado é caro, que o Estado não serve para nada e tal, e usam o Estado. Não à toa, né? Há anos estão tentando fazer o que conseguiram fazer agora, tomar o Estado de volta para eles, totalmente, né? Porque eles já continuavam ainda tendo o Estado na mão deles. O segundo fator da colonização é a religião, que veio como um aparato ideológico, né? A gente é herdeiro do catolicismo mais perverso e cruel, né? A Península Ibérica foi onde mais queimou-se mulheres. Então, assim, é do cerne da mentalidade nacional brasileira o ódio às mulheres. Ser mulher é motivo de você merecer a morte, merecer a tortura, merecer qualquer tipo de violência, né? A gente poderia falar da questão da Dilma, a gente pode pegar meu exemplo, as pessoas indignadas, calma aí, você virou mulher e gosta de mulher, você tem pinto, né? Ou então essas radifem falando um monte de asneira também, a questão do pinto, o pessoal não sabe nem imaginar a tristeza que deve ser a relação sexual dessas pessoas. Então, assim, é uma sociedade que odeia as mulheres. Esse é o primeiro fator. O ponto central aí desse fator religioso que permeia toda a sociedade. O segundo ponto é a escravidão. É desonesto fazer qualquer leitura sem levar em conta a escravidão nesse país.
Eu fico fodida da vida quando a pessoa vira e fala assim, o racismo é velado. É velado para quem não quer ver. Tá na cara. A gente sabe os lugares das pessoas. A gente sabe quem pode circular em cada lugar. A gente vê na universidade. Por que começaram a atacar? Por que a galera surtou na universidade contra as cotas? Porque negros começaram a entrar. Não entraram ainda. Né? A mesma coisa quando entram mulheres transexuais, essas moças brancas de classe média, conservadoras, também começam a atacar. Ou seja, quando a universidade qualquer estrutura social começa a ter acesso para a população, né? Ou seja, sai dos 10%, a galera surta e vai para o ataque, vai para a violência. Porque não há argumento para isso. Há uma mentalidade de naturalizar as coisas, esse é o meu lugar. Por quê? Porque eu nasci aqui, né? Eu nasci de um útero, eu fiz o esforço para nascer daquele lugar, daquele útero, né? Então eu mereço naturalmente esse lugar. É um direito natural, né? Uma coisa assim, uma loucura. Né? Então assim, é desonesto também fazer qualquer análise disso aí. Isso a gente já sabe, então, que implica no quê? Ser uma bicha de periferia, uma bicha lá de Itacoacetuba, você é uma bicha da Paulista, são coisas completamente diferentes. Ser uma sapa de classe média ou uma sapa de periferia, a chance de correr risco de estupro é absurdamente maior, não que seja menor. Apanhar da polícia. Um cara preto não pode correr para pegar um busão na Paulista porque vão atirar nele. O cara aprende isso desde cedo. A gente, por ser branco, eu, aos 18, 19 anos, eu tinha dread, fiz dread. E eu senti um pouquinho disso, que as pessoas espiam na rua, não tinha mais dificuldade para entrar em banco. Eu sou branca, bem alimentada. Né? Então, assim, são realidades, né, completamente distintas e perversas. E o que dá sustentação a isso, um dos exemplos que a gente pode pegar, e é o terceiro ponto, é a ditadura militar, cívico-militar. Né? Não é apenas militar, empresarial. Cívico-militar, por quê? Porque a elite bancou aquilo ali como está bancando o que vem acontecendo hoje. A escola pública tem muito assim, deixa muito a desejar mesmo falar do movimento LGBT. Eu tenho jovens meus adolescentes que são gay, que sofrem preconceito todos os dias. Aí as meninas falam assim, professora, eu vejo as falas das professoras. Vai falar com o professor Gilvan, porque ele é um gay, ele sabe falar bem claramente, porque ele vive no movimento. Bom, você me cortou, você falou de sexo, você me fudeu. Falou em maconha e sexo, eu fico mesmo do esforço.